boas-vindas. Eu sou a Guita, sou responsável pelo projeto Accessible Forest em Portugal e hoje estamos aqui, Filipa, para desenvolvermos esta ferramenta didática que vai ser utilizada pelos futuros facilitadores desta prática do Accessible Forest. E tenho imenso gosto de estar aqui contigo hoje para te entrevistar e falar um bocadinho sobre esta população da alegria de viver. Filipa, tu és a responsável de acessibilidade deste projeto Accessible Forest dentro desta população dos idosos ou dos mais velhos, como tu gostas de chamar, e és psicóloga educacional e tens também uma especialidade em... Uma pós-graduação em psicogerontologia, mais específica na área do envelhecimento, sim. Então, ajuda-nos a perceber um bocadinho quem é esta população, que são utentes aqui da alegria de viver, o porquê desta população existir, o porquê do trabalho da alegria de viver. Então, estamos neste século em que a grande conquista foi, de facto, a longevidade das pessoas. Todos nós vivemos com uma esperança de vida muito menor do que alcançamos hoje em dia e, portanto, também houve uma menor preparação, de facto, para aquilo que seria o nosso tempo pós-reforma. As pessoas vivem mais de 30 anos. 30 anos é uma vida, não é? Se pensarmos na versão inversa de quando nascemos até aos 30 anos e tudo o que fazemos e que alcançamos, muitas vezes estas pessoas, de facto, têm mais estes 30 anos e não há resposta nem o cuidado de como dar um propósito de vida, como dar significado à vida, como dar utilidade à vida. Portanto, a alegria de viver nasce deste querermos cuidar deste tempo de vida e, como tu dizias, tenho alguma dificuldade em chamar idosos, mas mais velhos, porque idosos falávamos quando era uma geração curta no tempo. Hoje em dia, 30 anos, somos muito diferentes nestes 30 anos e, portanto, tenho alguma dificuldade em colocar as pessoas sempre no mesmo saco. Mas a alegria de viver nasce exatamente numa vontade expressa de trabalhar de forma muito próxima e, por isso, de querermos criar comunidades, porque as pessoas continuam a viver na sua comunidade e, portanto, têm que ter aqui uma parte ativa e participativa e no meio onde estão. É um trabalho muito bonito e eu acho que muito necessário. Uma das coisas que tu falaste agora, não é? Que é estes mais 30 anos de vida, o que é que tu sentes ou que tu observas que são os grandes desafios desta geração no que diz respeito a um envelhecimento ativo e digno? Ou seja, o que é que faz uma pessoa vir, no fundo, pedir ajuda a um espaço como este? O que é que são os desafios deles, no fundo? Há um estudo muito grande da Harvard que diz que, de facto, o que é importante, as pessoas no final da vida dão um grande enfoque às relações. E o que há muito, há uma resposta de comunidade muito grande nas atividades, mas menor nas relações e na convivência das relações. E na convivência das relações é dar às pessoas atividades e depois também aqui no nosso projeto em concreto, que as unam e que tenham um ponto comum de conversa e que não seja sempre dependente de outros ou que outros lhes contem, mas seja uma experiência inovadora, uma proposta que provavelmente muitos não estavam à espera de serem convidados a fazer, e fazemos noutros âmbitos aqui na Alegria de Viver, mas neste nosso projeto em concreto, e também de voltar às origens, não é? De facto, quem tem mais de 65 anos, aos dias de hoje, tem uma origem muito próxima da natureza, grande parte deles, não é? E, portanto, este voltar ao ponto de origem, ao que lhe deu força, energia no início de tudo, é também trazer aqui uma memória benéfica para todos. E, por isso, o fortalecimento destas relações que também se fazem na natureza, não é? E que são muitas vezes disputadas também no passeio na natureza, tem sido assim um grande benefício aqui. E, de facto, é uma resposta ao desafio da solidão que as pessoas sentem hoje em dia. E quando dizemos solidão, dizemos mesmo
muitas vezes estão até integradas na comunidade, mas estão sós, não têm com quem falar, não têm com quem contar, não têm ninguém que sintam que se preocupa realmente com elas, que saibam o que é que fizeram no dia anterior, o que é que projetavam para fazer no dia a seguir. Estes pequenos também objetivos que nós, nas nossas vidas adultas e profissionais, vamos tendo e que nos fazem mover, e portanto é isto que tentamos também de alguma forma voltar a colocar na vida das pessoas. Foi uma coisa que, isso que tu estás a dizer, não é? De voltar à origem, foi uma coisa que nós observámos e até conversámos bastante sobre isso. Eu, como uma facilitadora do passeio, tu, como especialista da acessibilidade, a acompanhar os passeios, que foi todas as histórias que surgiram, comuns, no fundo, a todos. Eu lembro-me do primeiro passeio que fomos ao Jardim Botânico, que nos círculos de partilha todos se lembraram de quando iam nadar ali, quando eram pequeninos, porque são todos aqui deste bairro. E, no fundo, ia-te perguntar também, ou seja, nesta atividade específica, não é, que nós fazemos, que é levar as pessoas para a natureza, ajudá-las a desacelerar, que se liguem através dos sentidos e também que se liguem uns aos outros através dos círculos de partilha. Como é que tu sentes que isso ajuda a combater, por exemplo, o isolamento, que tu falaste, essa solidão? Para mim foi claro, logo desde, de facto, dos primeiros passeios que fizemos, que este voltar à origem trazia a memória, como te disse há pouco, mas também um conhecimento, o relembrar de um conhecimento real que hoje em dia está tão em voga, não é? Mas que estudamos nos livros, e aqui há uma experiência adquirida de vida e de infância, muito ela, não é? E, portanto, lembrarem-se que iam àquele espaço, voltarem-se a apropriar do espaço, não é? Porque também são pessoas que aqui vivem na cidade, numa grande cidade, e, portanto, estamos envolvidos no meio de prédios, não é? E, portanto, esta natureza foi-lhes sendo retirada ao longo da sua vida, não é? Mas as memórias estão lá no início. E, portanto, esta paz, esta tranquilidade de voltar, de aconchego de alma e de coração, não é? Que depois desperta emoções. Tu trabalhaste muito os sentidos, não é? O cuidado para nos voltarmos a tomar conta dos nossos 5 ou mais sentidos, como tu também referiste logo no princípio. Temos mais do que 5 sentidos, não é? Fez-nos e fê-los, também alguém dizia, voltarmos a nós próprios, não é? E é isso que eu acho que se perde também nesta fase da vida. Temos sempre que estar a dar resposta e estar na expectativa do que os outros esperam de nós. E isto foi voltar àquilo que é nosso, aquilo que é interiormente de cada um, que nós não conhecíamos, não é? Porque muitas vezes não está visível, mas que acho que foi evidente a alegria, a entrega, o voltarem aos seus segredos, não é? Ao seu mundo. E isto, de facto, é de um valor. Nós gostamos muito de voltar ao nosso mundo. E isto proporcionou, de facto, esse reencontro, no fundo, não é? Então, ou seja, tu já conheces bem esta população e agora estavas a falar sobre essas histórias, não é, de origem com a natureza. Eu lembro-me quando encontrámos os cardos e veio a história toda de como faziam queijo com o coalho do leite, usavam os cardos e as ortigas para fazer sopa. E chá também, ou seja, foram sempre coisas que foram sendo revividas durante os passeios. Ao nível, por exemplo, da solidão e desse, o que é que tu conheces bem esta população? O que é que tu observaste que foram, assim, se tivesse que dizer 3 benefícios destes passeios ao longo do tempo? O que é que tu sentiste? Olha, senti especificamente com esta população. Senti este sentido de utilidade e de conhecimento, que hoje em dia as pessoas mais velhas são muito desvalorizadas em relação a isso, e portanto o conhecer de facto as diferenças. Eu não conhecia muito destas diferenças, não é? Estou-me a lembrar do cardo, e depois iam à especificidade do cardo, e uns dava e os outros não dava, e uns tinham um efeito mais benéfico e outros não é? E, portanto, isto de facto
tem um impacto na autoestima, não é? Eu sei, e isto valoriza bastante a pessoa, promove uma relação entre os pares, também de partilha, de pertença a um grupo, não é? E nós precisamos de nos manter pertença de um grupo. E depois este sentido de voltar a querer vir, não é? E portanto, de alguma forma, também trabalha muito a nossa preparação, a nossa vontade, o querer contar. E isto, de facto, que eu acho que as pessoas sentem nesta fase da vida, que é esta solidão da relação, da partilha, conseguimos, nestes passeios, serem eles, de facto, os atores principais, porque eles ensinaram-nos muito. A mim ensinaram-me bastante, não é? Tu já conheces muito, mas a mim ensinaram bastante. E nesta relação também na alegria de viver, onde muitas vezes estão à espera que nós lhes ensinemos alguma coisa, também foi muito importante serem eles a terem este sentimento portanto, de igualdade. De facto, uns sabem umas coisas, outros sabem outras, e assim vamos ultrapassando a solidão é muito isto, não é? É nós não sermos pertença, não termos quem me preocupe. É um sentimento acima de tudo. É muito subjetivo. A solidão é muito subjetiva. O isolamento não, mas a solidão é muito subjetiva. E, portanto, também pôr as pessoas numa disponibilidade de fazerem caminho com outros, de irem ao encontro de outros, vai de alguma forma combatendo esta solidão e fortalecendo as redes que vão desbloqueando esta solidão. Portanto, de facto, parece uma coisa muito simples, mas é muito profunda. E criou-se isto nestes passeios, no grupo, não só nos passeios, mas entre passeios, foi sendo sempre muito presente nas nossas conversas o que acontecia nos vários espaços, que muitos não teriam ido há muito tempo que não iam, não é? E que voltaram lá e que isso também lhes deu um sentimento de história de vida. Que bonito. E agora, assim, pensando de uma forma mais concreta, nós fizemos 4 passeios, um em cada estação do ano, e tentámos escolher sempre, ou seja, das nossas conversas, assim, numa parte mais técnica, o que é que tu dirias que são, pensando nos técnicos que trabalham com esta população e também, possivelmente, pessoas que nunca trabalharam com esta população, o que é que dirias que seriam os fatores de segurança, não é, ao nível físico, emocional, psicológico, coisas a ter em consideração para conseguirmos manter a atenção deste tipo de pessoas? Por exemplo, eu lembro-me de eu própria como guia pensar, eu tenho que falar mais alto porque pode haver pessoas aqui que não ouvem bem. Ou seja, o que é que tu dirias, apontarias assim como fatores? Para quem já conhece a população, parte de uma vantagem que é já a confiança que essa população deposita nessa pessoa, não é? E, portanto, antecipa alguns cuidados que essa pessoa teve, nomeadamente o local onde foi, como chega até lá, as horas, não sabendo para onde vai o desconhecido, mas antecipa que não há de ser uma coisa muito íngreme, muito de difícil acesso, não é? E, portanto, vai mais disponível e portanto, se calhar as questões mais da relação, tens mais disponibilidade, de facto, para trabalhar os sentidos das pessoas, o olhar, a audição, tudo isto que tu tão bem trabalhaste e que de alguma forma já havia uma pré-confiança de que também íamos acompanhando as pessoas, íamos sempre validando e fomos fazendo sempre esse caminho, não é? O tempo, mesmo no inverno, termos atenção se estaria uma chuva muito grande, irmos com agasalhos apropriados, fomos levando mais cadeiras, porque de facto as pessoas têm alguma dificuldade muitas vezes a sentarem-se, ainda que seja em troncos ou no chão, mas fomos percebendo isso e fomos também adaptando isso. Para quem não conhece a população e, portanto, não cria esta relação de confiança, tem que antecipar tudo isto com muito, muito cuidado, não é? E, portanto, o acesso ao sítio é importante,
a entrada no sítio, às vezes também nos deparamos com questões logísticas, o que dá ali um impasse, entra, não entra, quando demoramos, criar aqui alguma impaciência também nas pessoas e, portanto, é preciso preparar tudo com muita antecedência. É preciso falar com as pessoas também porque lhes dá este sentido de segurança se as relembrarmos de calçado, de roupa adequada, que também fomos fazendo isso. Parece o óbvio, nunca é óbvio, não é? E, portanto, a checklist que também vamos tendo e que estará ao dispor, é importante, de facto, verificar passo a passo, porque muitas vezes consideramos isto sabe-se, mas depois as pessoas, de facto, não sabem para onde vão, não é? O que é que diríamos mais? Há bocado falaste sobre as horas e fiquei curiosa, porque foi uma das coisas que a mim me surpreendeu, no fundo, a minha percepção é um certo hábito de cumprir um determinado horário diário, vá. Uma rotina. Uma rotina, exato. E quando saímos dessa rotina, pode criar alguma ansiedade, não é? Porque as rotinas dão-nos essa tranquilidade de conseguirmos antecipar. E, portanto, se a pessoa sabe que o passeio tem a duração de 2 horas, sabe que depois chega a casa a determinada hora e tem o dia programado a determinada hora. Nós gostamos de rotinas, não é? Todos nós gostamos de conseguir antecipar. E, portanto, nesta idade, diria, sempre com este percalço que pode ser dos 65 aos 105 ou mais, não é? Mas sim, vamos tendo menos flexibilidade muitas vezes e, portanto, é importante cumprirmos essa rotina. Não é indiferente se demora mais meia hora ou menos meia hora. Precisamos de garantir a hidratação, precisamos de garantir alguma alimentação durante a viagem. Há quem tenha a necessidade de comer uma bolacha. Também, pois, que tipo de bolachas, não é? Com mais açúcar. Portanto, de alguma forma, quem nunca fez e não tem esta relação de maior proximidade com a população tem que a conhecer, de alguma forma, não é? Porque há determinantes que variam de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, mas que faz não ficarmos tão disponíveis para a experiência e ficarmos focados muitas vezes numa dor que se tem num joelho, se percebemos que não há um sítio onde nos sentarmos, que não existirão paragens com alguma frequência para podermos também ir à casa de banho, casa de banho, por exemplo, não é? E, portanto, tudo isto pode de alguma forma influenciar negativamente a experiência que se pretende que a pessoa tenha, esta religação com a natureza, não é? Onde todos estas pequenas adversidades podiam de alguma forma interferir aqui com o dia, com a manhã, com o tempo que for, não é? Porque de facto, eu acho que quem fez esta experiência e também na evolução que fomos fazendo, todos percebemos que nos desligávamos rapidamente destas coisinhas, não é? Porque estávamos nós, estava eu, estava o grupo muito ávido da experiência, não é? E daquilo que a natureza nos dava, em termos de sons, em termos de aroma, em termos do tato, não é? Que tu levavas muito para isto. E, portanto, também fomos evoluindo e como havia a garantia que tudo o resto estava seguro, também houve esta disponibilidade interior de podermos, de facto, saborear a natureza e percebermos parte dela, acima de tudo. Eu acho que esta experiência também não foi ter com a natureza, foi um bocadinho percebermos que somos também parte da natureza, não é? Que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, mas que de facto somos natureza, não é? Claro. O ser humano é natureza. Eu sinto, como facilitadora dos passeios desta população, que eles foram super bem recebidos e que foi quase como se fosse acordado ou relembrado uma forma de estar que já estava um bocadinho esquecida, que foi como se fosse possível. Portanto, vão continuar os passeios com certeza. Vamos querer continuar os passeios com todo o apoio que também vai surgir deste programa. Exato. Não é? Porque isso sentimos que vai ser sempre necessário voltarmos aos documentos de apoio, claro. não é? Porque
porque é pena se depois assumirmos que sabemos fazer, Exato. não é? Porque perde-se muito da essência e da profundidade do que estes passeios nos levam a sentir e a ser mesmo, e a ser. Obrigada. Obrigada, Filipa. Obrigada, esta também pela conversa e pelo desafio e de facto foi uma aprendizagem muito profunda e muito boa para todos nós. Boa. Obrigada. Portanto, fica o desafio de continuar.